Amados irmãos e irmãs, que a alegria e a paz do Cristo ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos bem-vindos a este nosso canal de meditação da Palavra de Deus. E para que você que ainda não me conhece, sou o Diácono Everson, aqui da Diocese de Santo André, em São Paulo, e desempenho o meu ministério diaconal lá na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Diadema. E hoje, com toda a igreja, nós celebramos, então, nesse dia 2 de junho de 2017, nós estamos rezando, então, a 7ª semana de Páscoa, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos. E também muitas paróquias rezando aí a novena de Pentecostes, o tríduo em preparação à festa de Pentecostes. É a igreja que clama o Espírito Santo para que possa, então, continuar a missão a qual o Senhor confiou a cada um de nós, seus discípulos e discípulas. E assim, então, convido você, meu querido amado irmão, a tomar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19, que vai nos narrar o seguinte. Jesus manifestou-se aos seus discípulos, e depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava, e respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarrava teu cinto e andavas onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás mãos, e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, estamos então celebrando a 7ª semana de Páscoa. Estamos rezando na semana, pedindo a Deus pela unidade dos cristãos, para que nós possamos então gerar comunhão, formar essa unidade, e assim possamos testemunhar esse Deus vivo e presente no meio de nós. Para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos então cumprir o mandato que o Senhor fez a cada um de nós nas pessoas dos seus discípulos. E nós ouvimos hoje então no Evangelho de São João, justamente Jesus que está ceando, isso é próprio, de Jesus ceiar com os seus discípulos. E após a ceia, ele então pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde novamente, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pela terceira vez, Jesus então pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste, porque Jesus lhe perguntou 3 vezes se ele amava. Seria desconfiança de Jesus? Não. Para poder, então, queridos amados irmãos, assumir a missão a qual, então, o Senhor queria e o fez na autoridade de Pedro, erigir a sua igreja, ele que é, então, a rocha, a qual, então, o Senhor erigiu a sua igreja, é preciso, então, se acercar de poder, então, amar. Porque o que é serviço na igreja? O que é o poder na igreja? É amar os irmãos, é se colocar a serviço dos irmãos, e principalmente diante dos mais necessitados. Então Jesus pergunta isso para que Pedro então tenha clareza da missão a qual então o Senhor veio oferecer a ele, de poder então ali ser a pedra da igreja. É preciso de fato amar na pessoa de Jesus todos e qualquer daqueles a qual o Senhor lhe apresentar. E é esse o sentido, queridos amados irmãos. É claro que, se nós recordarmos também, antes da paixão do Senhor, Pedro nega Jesus 3 vezes.
Então é preciso se acercar-se, de fato, Pedro, ele se superou diante daquela negação. E aqui fica comprovado que Pedro então está pronto para assumir, está apto a assumir essa missão na vivência do amor, no serviço aos irmãos. Ao contrário de Judas, que negou também Jesus, mas que o remorso tomou conta do seu ser e ele se achou indigno do perdão e atentou contra a sua própria vida. Essa a maneira errônea de compreender o amor de Deus. Deus não veio para nos castigar, para nos punir, pelo contrário. Ele veio para nos oferecer uma nova oportunidade através do perdão, através da misericórdia. E é isso então que Jesus pede para que Pedro faça, para que assim a igreja possa continuar proclamando a misericórdia do Senhor. É isso que tem feito o Papa Francisco hoje. O nosso Pedro de hoje é o Papa Francisco. E ele tem mostrado para nós justamente essa face misericordiosa, um novo rosto para a igreja do Senhor, retomando sempre as origens, os primórdios da igreja. E olha que interessante, o Espírito Santo conduzindo a sua igreja. Nós temos Paulo na primeira leitura de hoje, essa primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 13b a 21. Nós temos a narrativa, então, dos representantes aqui da comunidade de Roma, que são então o rei Agripa e a sua esposa Berenice, que chegam então a Cesareia e vão procurar Festo, que é responsável então pela prisão de Paulo, que está preso durante 2 anos. E é interessante que então Festo aproveita essa oportunidade para apresentar a Agripa a situação de Paulo. E ali então vai dizer que alguns judeus então apresentaram a ele, mas que não passa de meras questões religiosas. E diante disso, Paulo está ali preso há 2 anos. E Paulo então poderia muito bem ser julgado em Jerusalém, mas ele recusa porque Paulo é obediente, é fiel ao Senhor. E o Espírito Santo lhe havia anunciado que ele deveria ir para Roma para testemunhar o Evangelho, para anunciar a boa nova, anunciar a ressurreição. E é justamente isso que é o tocante de toda a questão, a ressurreição. E ali então, Paulo ele refuta a ideia de ser então julgado lá em Jerusalém e prefere ir a Roma para que ali ele possa também anunciar o Evangelho, anunciar o Cristo que morreu, sofreu por nós, mas que ressuscitou. E assim, queridos amados irmãos, essa primeira leitura de hoje nos mostra a incompetência diante da ação de Deus. Eles não podem fazer nada. Aquele que de fato se dispõe a poder servir ao Senhor, ele vai até o fim, e ninguém e nada pode nos parar. Tanto que Paulo vai ser levado a Roma e ali vai testemunhar a ressurreição de Cristo. E assim também na nossa caminhada de fé, na nossa vivência comunitária, não podemos e nada pode nos parar. Nem as angústias, fadigas, frustrações, fracassos, incertezas, nada disso pode nos paralisar. Quando nós deixamos então a nossa vida ser pautada pela ação do Espírito, ele que é a força de Deus, nós vamos além. E Paulo vai dizer numa das suas cartas, é quando eu sou fraco que aí eu me sinto forte. E realmente é assim que acontece na nossa vida. Quando nós vivemos e reconhecemos a nossa fraqueza, Deus encontra abrigo ou morada em nós, espaço na nossa vida, e é Ele que age, e não somos nós. Essa é a grande tentação no mundo de hoje, de queremos agir por nós mesmos, resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira. Então, é preciso de fato deixar que o Senhor conduza a nossa vida, porque o Salmo de hoje, Salmo 102, vai nos responder. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá e foi preparar para nós também uma morada. Portanto, meus queridos amados irmãos, que abramos o nosso coração a essa ação transformadora de Deus, para que a força do Espírito Santo ela nos conduza para que nós possamos sim prosseguir, seja qual for o obstáculo, que Ele possa nos ajudar a superar todos e quaisquer forem eles, para que assim nós possamos levar a cabo, como Paulo fez, a missão confiada a cada um de nós. E também Pedro, no Evangelho de hoje. E Pedro, então, vai morrer
É o que o finalzinho do Evangelho nos narra. Pedro vai ser martirizado. E Jesus está dizendo, preparando já ele. E assim também, meus queridos amados irmãos, é a nossa caminhada de fé. Que o Espírito Santo de Deus então seja a nossa força e nos ajude a sermos fiéis à missão qual o Senhor confiou a cada um de nós, seus discípulos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que já se inscreveu no canal. Você que ainda não fez, se inscreva. Clique aqui em inscrever-se em vermelho e você receberá então as notícias dos novos vídeos, a qual for postando, para poder também iluminar a sua caminhada de fé. Que Deus então te abençoe, meu amado e minha amada, em todos os seus anseios e propósitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e que o Senhor esteja sempre contigo.